a exposição da carta do apóstolo Paulo à igreja na cidade de Corinto, aos Coríntios. Essa é a terceira mensagem da série. Quero ser capaz, e capacitado pelo Espírito Santo para compartilharmos toda a carta. Isso é um trabalho lento, Então, nós vamos falar sobre a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 31. Eu estou com um pouco de dificuldade na fala, que eu fiz manutenção aqui no aparelho, e estou puxando um molar. Vai ficar bem na frente, assim, o molar. Não, estou brincando, só um pouquinho aqui, assim. Só que essas borrachas machucam demais. Então, eu estou com um pouco de dificuldade na fala, mas eu vou procurar falar devagar para conseguir falar sem me machucar. Acharam o texto, queridos? Vamos ler juntos, então? Vamos ler aqui? Deixa eu ver se consigo ler aqui. Ler na minha Bíblia, fica melhor. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós, que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria, ou os gregos. Assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios ou gregos dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gregos, gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considerava loucura, para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas, para envergonhar os poderosos. Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser se orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Amém? A sabedoria de Deus e a sabedoria do homem são duas coisas bem diferentes, bem distintas. E se você quiser entender um pouco mais da introdução dessa série, você vai ter que assistir o primeiro sermão, o segundo sermão. Agora, no terceiro, nós vamos partir daqui, então. Paulo, ele continua se comunicando com a igreja em Corinto através dessa carta. Os irmãos continuam aprendendo aquilo que o apóstolo Paulo está ensinando. E ele diz que Deus decidiu salvar pecadores. Deus decidiu salvar os homens, a humanidade. Não toda a humanidade, mas salvar aqueles que iriam aceitar o sacrifício de Jesus. E esse ato era considerado por muitos como loucura. Essa mensagem de salvação era considerada pelos judeus, pelos gregos, pelos gentios como uma loucura.
Deus decidiu salvar pecadores através de um ato considerado por todos, judeus, gregos, romanos, e a cada ser humano que ouvisse essa mensagem, uma completa insanidade. Essa mensagem é uma insanidade, essa mensagem é uma loucura, porque um homem morrendo no madeiro, um homem morrendo na cruz, o que é que ele pode fazer por alguém? Simplesmente essa mensagem não faz sentido. Como é que Deus morre? Que Deus fraco é esse? Que Deus é esse que não pôde descer da cruz, que não pôde se salvar a si mesmo? Como é que ele salva alguém através desse sacrifício? É isso que o versículo 18 está nos dizendo. O versículo 18, a mensagem da cruz é loucura, é doidice, é tolice, é insanidade para a mentalidade do judeu, do grego e de todos os gentios, que são todos os povos que não fazem parte do judaísmo. Então o grego, ele é um gentil. Em algumas Bíblias é traduzido como gregos, em outras Bíblias como gentios. Para os gregos era loucura, para os judeus simplesmente blasfêmia. Esse homem, nascido em Belém, criado em Nazaré, filho de José com Maria, como eles acreditavam, entendiam que Jesus era filho de José, mas na verdade José era padrasto. Isso é loucura. Vimos esse homem, esse menino crescer. Em Nazaré ele não fez muitos milagres, porque todo mundo conhecia ele. E agora ele se diz Deus. Ele é um com o Pai, ele diz que ele e o Pai são um. E de repente ele morre na cruz, e agora começam a pregar que ele ressuscitou. Isso é loucura. Como é que isso pode salvar? Salvar do quê? Salvar para quê? Porém, aqueles que Deus escolheu seriam convencidos por ele no tempo certo. Por isso que o final do versículo diz assim: mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Essa mensagem, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação. Amém? João, capítulo 16, o versículo 8, projeta para nós aí. João, capítulo 16, e o versículo 8, vai dizer que o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele quem? O Espírito Santo de Deus. E quem é que ele convence? Ele convence aqueles que Deus já conheceu antes da fundação do mundo. Então essa mensagem, ela é loucura. Primeiro ponto. Deixa no primeiro ponto, versículo 20, isso, deixa aí. Essa mensagem, ela é loucura para aqueles que estão se perdendo, para aqueles que estão perecendo, para aqueles que estão morrendo sem salvação. Mas para nós, ela é o poder de Deus. No versículo 19, diz assim: como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Isso aparece lá em Isaías, no capítulo 29, versículo 14. Então, Paulo está aqui se referindo a esse texto lá do Antigo Testamento, que já estava profetizado: vou destruir a sabedoria dos sábios e vou rejeitar a inteligência dos inteligentes, e eles vão se confundir. Jesus, ele é a pedra de tropeço, ele é a pedra angular da nossa construção, mas ele também seria uma rocha de escândalo, escândalo para os judeus, tropeço para a sabedoria dos gregos, porque eles viam e diziam: não pode, isso não pode ser verdade. Primeiro ponto que eu compartilho com você a partir do versículo 20. Deus fez a sabedoria do mundo parecer loucura. O versículo 20 vai dizer assim: diante disso, onde ficam os sábios? Cadê vocês, sábios, eruditos, argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria de vocês parecer loucura. Deus fez a sabedoria de vocês parecer loucura. Analise tudo que o mundo valoriza. Preste atenção em tudo aquilo que o mundo valoriza. Olhe e veja onde tudo termina: na morte. Por mais sábio que o homem seja, por mais inteligente que a mulher seja, por mais erudito que aquela família seja, por mais formação que esse sujeito tenha,
tudo isso termina no cemitério. Tudo isso termina na morte. De repente. Hoje eu estava saindo de Três Passos às 14h, quando eu passei na frente da FEICAP, na loja Tradição Campeira. Estava tudo parado, ambulância, polícia, a SAMU, e eu parei para ver o que estava acontecendo. Infelizmente, aquela senhora com 50 anos de idade foi assassinada. Quantos já ficaram sabendo disso? Um dia de trabalho, normal como os demais. Entrou uma pessoa desequilibrada lá, ninguém sabe o que aconteceu, e a assassinou. A morte, ela não avisa quando ela vem. Ela não manda recado, ela não manda um e-mail, um WhatsApp. Ela simplesmente vem, ela vem de repente. Então, independente de quem você se torne, o que você conquiste, quanto você possa ter, tudo isso termina no cemitério, tudo isso termina na morte. A sabedoria deste mundo, ela não passa do cemitério. Fica tudo ali. No cemitério, todos são iguais. Para baixo da terra. Para cima dela, você pode até ver a diferença de quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Mas para baixo da terra, 7 palmos para baixo, todos são iguais.